Estudos apontam que, quando usada da forma correta, a pílula anticoncepcional possui índice de falha compreendido entre 0,1 a 3%. Consequentemente, esse baixíssimo índice de falha faz da pílula anticoncepcional um dos métodos contraceptivos mais eficientes da atualidade. No entanto, você sabe o que de fato ocorre no corpo da mulher após o uso do anticoncepcional à base de estrogênio e progesterona? Sabe como ocorre fisiologicamente o impedimento da concepção? Isso é o que vamos descobrir neste que é o primeiro vídeo da série Curiosidades em Fisiologia. Sou Alden dos Anjos, tenho 27 anos, estudante de medicina e este é o canal Médio Aluno. Antes de mais nada, para entender a forma como funciona o anticoncepcional no corpo da mulher, é necessário compreender o básico do sistema hormonal feminino e do ciclo menstrual. Logo mais citarei, sem muitos detalhes, as fases do ciclo sexual feminino, compreendendo a síntese dos hormônios sexuais femininos, o processo de maturação do óvulo, ovulação e menstruação, para enfim poder falar da ação do anticoncepcional. Portanto, deixe as atividades paralelas de lado e assista a este curto vídeo atentamente, para nunca mais esquecer esse assunto. Vamos lá! O sistema hormonal feminino, assim como o masculino, possui 3 hierarquias de hormônios que enumerarei em grupos, a saber: Grupo 1, hormônio liberador de gonadotropinas, GnRH. Grupo 2, os hormônios gonadotrópicos, hormônio folículo estimulante, FSH, e hormônio luteinizante, LH. Grupo número 3, os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona. Veremos agora um pouco sobre a origem e função dos hormônios gonadotrópicos. Observem, o GnRH, chamado de hormônio liberador de gonadotropinas, é o precursor dos hormônios sexuais femininos. Sem o GnRH, não há liberação dos hormônios gonadotrópicos e, consequentemente, não há também liberação dos hormônios ovarianos. Quando o GnRH é liberado em uma quantidade e frequência específica, os hormônios gonadotrópicos chamados de FSH e LH começam a serem produzidos e liberados por uma região do cérebro, chamada de hipófise. Os hormônios gonadotrópicos, FSH e LH, e os hormônios sexuais ovarianos, estrogênio e progesterona, são os responsáveis pelas mudanças ovarianas e, consequentemente, as mudanças no corpo da mulher. Assim, entre os 9 e 12 anos de idade, a hipófise começa a secretar quantidades cada vez maiores de hormônios gonadotrópicos. Isso resulta no início dos ciclos menstruais, que ocorrem pela primeira vez entre os 11 e 15 anos. Iniciarei a seguir, de forma bem resumida, as fases do ciclo menstrual. Enumerarei em algumas etapas somente para fins didáticos. Vamos começar. Etapa número 1. Ação dos hormônios gonadotrópicos nas células ovarianas. Os hormônios gonadotrópicos, FSH e LH, são liberados na corrente sanguínea e estimulam suas células-alvo ovarianas. Essas células são chamadas assim por possuírem em suas membranas receptores bem específicos de FSH e LH. Diante disso, existem estruturas dentro dos ovários denominadas folículos ovarianos. As células-alvo dos hormônios gonadotrópicos são justamente as células que compõem o folículo ovariano. Logo, a principal ação dos hormônios gonadotrópicos é o amadurecimento dos folículos ovarianos, o que resulta em aumento e proliferação de suas células, assim como um aumento na sua capacidade de secreção de hormônios. Etapa número 2. Desenvolvimento folicular e secreção dos hormônios sexuais ovarianos. Como sabemos, os hormônios sexuais ovarianos são 2, estrogênio e progesterona. Esses hormônios são liberados em pequena quantidade pelos ovários. No entanto, quando estimulados pelo FSH e LH, esses folículos começam a amadurecer. Quando amadurecem, suas células aumentam em tamanho e número. Consequentemente, também liberam quantidades cada vez maiores de hormônios ovarianos. O aumento da síntese desses hormônios levam à ovulação. Etapa número 3. Ovulação. O FSH e LH, como sabemos, atuam na maturação dos folículos ovarianos. No entanto, a quantidade secretada de FSH é bem maior que a de LH, até o momento da ovulação. Nisso, sob a ação dos hormônios gonadotrópicos, os folículos começam a se desenvolver e, como dito, começam a secretar hormônios ovarianos em quantidades cada vez maiores. Em um dado momento, os folículos começam a secretar estrogênio numa quantidade absurda, se comparado ao início do processo. Portanto, o estrogênio aumentado se combina com o FSH para preparar as células-alvo para terem mais receptores para o LH. Assim, por motivos ainda não compreendidos, ocorre um aumento gigantesco da secreção do LH.
O FSH também aumenta de produção, mas a quantidade de LH dessa vez é bem maior. Com o aumento do LH, as células dos folículos ovarianos que secretavam estrogênio em abundância passam a secretar progesterona em grande quantidade e estrogênio em menor quantidade. Diante disso, com o aumento da secreção de LH e FSH, sendo que nesse momento a de LH é a maior, e com o aumento da produção de progesterona em comparação com o estrogênio pelas células foliculares, ocorre a ovulação. Etapa número 4. Surgimento e ação do corpo lúteo. Como sabemos, o folículo ovariano é composto por células foliculares e pelo óvulo. Na ovulação, quando o óvulo é liberado, as células remanescentes do folículo se diferenciam e se transformam num órgão secretor, chamado corpo lúteo. A principal função do corpo lúteo é produzir quantidades constantes de estrogênio e progesterona. Devido a essa quantidade a mais de hormônios ovarianos produzidos pelo corpo lúteo, acontece que os níveis de FSH e LH ficam reduzidos no corpo da mulher, e isso impede uma nova ovulação, ou seja, para que novos folículos e futuros óvulos amadureçam, é necessário primeiro a estimulação dos hormônios gonadotrópicos. No entanto, se em 2 dias o óvulo não for fertilizado por um espermatozoide, o corpo lúteo subitamente involui, ou seja, se degenera. Quando o corpo lúteo se degenera, consequentemente as concentrações de estrogênio e progesterona também diminuem, e ocorre a menstruação. Portanto, a baixa concentração de estrogênio e progesterona no sangue, além de ocasionar a menstruação, caso tenha ocorrido ovulação, e consequentemente preparação do endométrio, ocasiona também o aumento na secreção dos hormônios gonadotrópicos, FSH e LH. Consequentemente, com o aumento do FSH e LH, inicia-se uma nova maturação de novos folículos, e o ciclo se reinicia. Esse é o básico do ciclo menstrual. Mas, e aí? Onde o anticoncepcional entra nessa história para impedir a concepção? Este é o motivo do vídeo e garanto, é mais simples do que parece. Observe. Se tomado da forma correta, os hormônios do anticoncepcional estarão na corrente sanguínea durante a ovulação. Nesse período, como vimos, a concentração de estrogênio e progesterona estão aumentadas em virtude de sua produção adicional por meio do corpo lúteo. Entretanto, vimos que o corpo lúteo tende a se degenerar caso 2 dias depois da ovulação o óvulo não tenha sido fertilizado. E é nesse momento que entra a importância do anticoncepcional. Mesmo após o período de fertilização já ter passado e muito do ideal, a menstruação e consequente maturação de novos folículos pelos hormônios gonadotrópicos não ocorre, já que os anticoncepcionais deixam os níveis de estrogênio e progesterona constantes. Em outras palavras, o anticoncepcional substitui de forma prolongada a função do corpo lúteo. Com isso, a mulher não menstrua, novos folículos não são maturados e isso tudo impede uma nova gravidez. Então, vamos revisar? Os hormônios gonadotrópicos, FSH e LH, estimulam as células dos folículos ovarianos a crescerem, se multiplicarem e aumentarem consequentemente sua capacidade de secreção hormonal. Nesse momento, a quantidade de FSH é maior que a quantidade secretada de LH. Depois, as células foliculares passam a secretar estrogênio numa quantidade maior que progesterona. Esse aumento no estrogênio, aliado à grande quantidade já existente de FSH, especializa as próprias células foliculares para que possam receber mais estímulos de LH. Logo depois, as concentrações de LH aumentam muito, ultrapassando a concentração sanguínea do FSH, que era maior até aqui. E esse aumento especializa mais uma vez as células foliculares, fazendo com que dessa vez secretem mais progesterona que estrogênio. Após isso, ocorre a ovulação. Após a ovulação, o remanescente do folículo que continha o óvulo se transforma no corpo lúteo. O corpo lúteo mantém as concentrações de estrogênio e progesterona altas a fim de, entre outras funções, manter o endométrio intacto e impedir o aumento da secreção dos hormônios gonadotrópicos. Aproximadamente 2 dias depois, se não houver fecundação, o corpo lúteo se degenera. Quando o corpo lúteo se degenera, as concentrações de estrogênio e progesterona caem. Dessa forma, o endométrio, por não ter o sustento da progesterona, se descama e ocorre a menstruação. Consequentemente, sem a concentração aumentada dos hormônios sexuais ovarianos, além da menstruação, as concentrações de FSH e LH voltam a subir e novos folículos são amadurecidos. O anticoncepcional, portanto, simula a presença do corpo lúteo, deixando as taxas de estrogênio e progesterona aumentadas, garantindo que novos folículos não sejam amadurecidos e, consequentemente, impedindo a gravidez. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Caso queira assistir a vídeos que contenham as informações desse ciclo de forma mais detalhada, deixe comentários e siga o canal Médio Aluno no Instagram para participar das votações semanais que decidem qual o próximo vídeo a ser postado. As referências utilizadas na produção deste conteúdo estão na descrição do vídeo. Obrigado por assistir.
Até o próximo vídeo.